Vamos lá, apresentação aqui do trabalho final, né? Primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Lucas Ramos, estou no oitavo semestre do curso Ciência da Computação e o tema do projeto é meu primeiro projeto IoT. Foi escolhido fazer um carro Wi-Fi controlado por celular. Esse projeto envolveu a montagem do carro, o desenvolvimento do código do ESP, que é o coração do projeto, e o desenvolvimento do aplicativo Android que controla o conjunto inteiro. Motivação, um pouco de background. Eu trabalho em uma empresa que produz medidores elétricos e IoT nessa empresa é um tema considerado recente. Como eu entrei ano passado nela, então eu estou envolvido nessa onda. Como eu faço parte da equipe que desenvolve os softwares de calibração, configuração e leitura, eu acabo tendo um contato diário com tecnologia IoT, questão de transferência de dados por rede, protocolos de comunicação, etc. Então esse projeto foi uma oportunidade de aplicar os conhecimentos que eu já obtive e aprender coisas novas a partir da pesquisa. Bom, eu tinha um ESP que eu adquiri no começo desse ano, já com o objetivo de realizar alguns projetos, né, com o objetivo de obter experiência. E eu tive acesso a um robô segue-linha, que foi um projeto realizado no semestre passado, que envolveu a sala inteira, né? Então eu tive acesso a esse robô com todos os seus componentes. Ou seja, eu tinha como disponível aqui os seguintes recursos: o ESP8266, bateria, chassi, motores, ponte H e todos os componentes do robô. Tendo os componentes em mão, eu parti para a parte da pesquisa, né, das peças que seriam necessárias, eu tinha tudo em mãos, e o teste das mesmas, ou seja, essas peças estavam paradas há algum tempo, assim como eu disse, o projeto foi realizado semestre passado, e eu não sei como foi a questão de armazenamento e transporte desse robô. Então, eu quis garantir que estava tudo funcionando. Se não tivesse, eu já substituía o que fosse necessário. Bom, depois disso, parti para a fixação dos componentes no chassi, né, e as ligações eletrônicas. As ligações baseadas nas pesquisas e testes que eu fiz, eu cheguei a esse esquema aqui, né, montado por mim mesmo. Como pode ver, um esquema bem simples, não utiliza protoboard, a bateria é ligada direto no ESP, né, utiliza 8 cabos apenas, 4 de comunicação e 4 de alimentação, né, tirando aqui os cabos dos motores, então é realmente algo bem simples, né. Aqui está limitado de 5 a 9 volts, né? É por causa da limitação do ESP, que suporta no máximo até 9. A ponte H suporta até 35 volts. E no caso aqui a minha bateria é uma de 7.4 volts, então, né, rolou uma certa preocupação no começo, mas ela acabou suportando o conjunto tranquilamente. Aqui está o resultado da montagem, né? O ESP acabou ficando em pé, porque eu não quis soldar os cabos nele, pois eu pretendo utilizá-lo em outros projetos futuros, né? Não foi utilizado o protoboard, assim como eu disse, as ligações foram realizadas diretamente, assim como apresentado no esquema. Eu colei aqui com cola quente os cabos de alimentação para o ESP ficar fixo nessa posição, né? Então ele não se movimenta. Ele fica sempre olhando para frente assim e por final achei o resultado legal. Embora tenha muitos fios expostos e tal, eu acho que faz parte, né? Eu acho que mostra o que é o projeto. Bom, a parte de código do ESP foi feita utilizando a ideia do Arduino. A ideia do Arduino não aceita nativamente o ESP8266, então foi necessário instalar um pacote. E partindo aqui para o código, primeiro são definidas as quatro portas que serão utilizadas no controle da ponte H. Aqui as duas bibliotecas de criação do modo AP, Access Point do ESP e do servidor web.
uma variável string que recebe os comandos, né? Aqui é definido uma constante com o nome do SSID, né? Que o celular deve se conectar. Aqui o servidor é iniciado, quer dizer, aqui o servidor é definido, né, na porta 80, 8080. Aqui os pinos são definidos como saída, né, todos eles. O serial é iniciado por propósitos de debug, como eu mostrarei mais abaixo. Aqui é definido o modo AP, ou seja, eu tinha as duas opções. Eu podia utilizar o modo Station do WESP, ou seja, ele teria que se conectar a um roteador e o celular se conectar ao mesmo roteador, assim eles teriam comunicação, ou utilizar o modo AP, que foi escolhido para o projeto, onde o celular se conecta direto com o WESP. O que faz mais sentido é o que se parece mais com o carro controle remoto, por assim dizer, né? O controlador se comunica direto com o objeto. Então eu escolhi o modo AP. Aqui o modo AP é iniciado com o ID definido lá em cima, né? Carro Wi-Fi. E o IP obtido é gravado numa variável que será utilizada lá embaixo, com propósitos de debug também. Aqui o servidor é iniciado, é chamado uma função que eu estarei comentando mais abaixo. Essa função basicamente responde a requisição com um OK, código 200 do protocolo HTTP. Né? E aqui embaixo é a primeira parte do debug, né, onde é printado na porta serial o IP que foi obtido. Bom, partindo para a função loop, que é a função principal do código ESP. É a função que vai ficar sendo executada continuamente, verificando aqui no handle, né, escutando ao IP e a porta do server, verificando se tem esse argumento, né? No meu caso aqui sempre vai ter o argumento, sempre vai ser alguma letra, por padrão vai ser o S, caso nenhum botão seja pressionado. Então se ele encontra uma letra, ele grava no comando e o comando passa por uma filtragem aqui de vários ifs, né? Executando assim a função correspondente à letra. Vamos supor aqui que a letra selecionada, né, a letra escutada, foi o F, então ele vai executar a função frente. Eu peguei aqui a função frente como exemplo. Todas as funções direcionais funcionam da mesma forma. Elas trabalham colocando duas saídas do ESP, né, no caso duas entradas da ponte H em low e duas entradas em high, definindo assim a direção dos motores de forma independente. Se os dois motores giram para a mesma direção, o carro vai para frente ou para trás. Se eles giram em direções opostas, o carro gira em torno do seu eixo, para a esquerda ou para a direita. A única exceção dessas funções é a função de parar, que trabalha setando todas as quatro portas em low. Aqui está o handle, que eu disse lá em cima, ele que fica escutando, por assim dizer, o IP e a porta do servidor, sempre verificando se tem o argumento dir. Aqui, se tem o dir, no caso sempre vai ter, ele printa o, a letra que foi passada, né, no argumento. Então, por padrão, ele vai estar sempre printando o S. E ele responde aqui para quem está requisitando o código 200 de OK. Esse aqui é o aplicativo Android, né? Eu optei por fazer algo bem simples mesmo, apenas quatro botões direcionais e optei por colocar ali em cima um text view para observar a requisição, né, a HTTP que está sendo requisitada no momento. Aqui está a IDE utilizada, foi o Android Studio. Bom, o código Android normalmente tem muitas partes, né? Questão de layout, acho que não é necessário mostrar. Partindo aqui direto para a parte principal, que é quando um botão é pressionado e quando o botão nenhum botão é pressionado, né? Primeiro eu defino aqui uma string endereço, já com o IP e a porta do ESP. Em seguida aqui, se um botão for pressionado,
Ele identifica qual botão foi pressionado e grava na variável comando o argumento mais a direção. Aqui embaixo, a URL com o IP e a porta é concatenada com o argumento e a direção, formando assim uma URL completa, como essa que podemos observar em cima do aplicativo, né? Sempre o IP, a porta, o argumento e a direção. Aqui é executado um async task que faz a requisição em background para não travar o aplicativo. Mostrar aqui no próprio Android Studio agora o async task e a requisição, como é que funciona. Bom, temos aqui o myClientTask, que é o meu async task que é executado em background. Ele basicamente recebe aquela URL montada e em background ele usa o HTTP URL Connection, que é uma biblioteca de requisição de URL do Java, e abre aqui uma conexão. No meu código não é necessário, normalmente essa biblioteca é usada para obter dados da página. No meu caso aqui não é necessário obter nenhum dado, só de realizar a requisição já está atendendo ao meu propósito, né? Já que o ESP responde à requisição. Assim que é requisitado aquela URL com o comando, assim como mostrado aqui no código do ESP, ele vai verificar o dir, o argumento dir, passa pela filtragem aqui e executa o comando. E isso é executado o tempo inteiro. Quando nenhum botão é pressionado, por padrão, é mandado aqui o dir S. E é basicamente isso. Falando aqui rapidamente do artigo agora. O artigo documentou, assim como essa apresentação, todo o processo. Então temos aqui um resumo, sumário, e é definido aqui, né, questão de introdução, assim como eu disse aqui temos as peças, aquele esquema apresentado, o resultado, questão da IDE do Arduino, questão detalhamento do código, passo a passo, e é isso. Todos os códigos estarão disponíveis no GitHub, né? Aqui, como eu disse, a montagem do protocolo, a montagem da comunicação, e todos os códigos estarão neste GitHub aqui, que eu estarei disponibilizando agora no final da apresentação. Para quem tiver interesse, quiser dar uma olhada melhor. E é basicamente isso. Mais uma vez agradeço a atenção de todos. E é isso aí.